Lição 10. A nova aliança. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Sábado, 29 de maio. Uma caricatura em uma revista de anos atrás mostrava um homem de negócios em um escritório diante de um grupo de executivos. Eles seguravam a caixa de detergente, mostrando-a àqueles homens e mulheres. Orgulhosamente, ele apontou para a palavra novo, em grandes letras vermelhas na caixa, dando a entender que o produto era novo. O executivo então disse: "É o novo na caixa que é novo." Em outras palavras, o que havia mudado, o que era novo, era simplesmente a palavra novo na caixa. Todo o restante era o mesmo. Em certo sentido, pode-se dizer que a nova aliança é assim. O fundamento da aliança, a esperança fundamental que ela tem para nós, as condições fundamentais dessa nova aliança são as mesmas encontradas na antiga. Sempre foi uma aliança de graça e misericórdia de Deus, com base em um amor que transcende as fraquezas e derrotas humanas. Resumo da semana. Quais semelhanças e paralelos existem entre a antiga aliança e a nova? Qual é a função da lei na aliança? Com quem foram feitas as alianças? O que o livro de Hebreus quer dizer com a expressão superior aliança? Que relação existe entre a aliança e o santuário celestial? Domingo, 30 de maio. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias. Ouça Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Pergunta 1. De acordo com os versos lidos, responda às seguintes perguntas. Quem dá início à aliança? De qual lei o texto trata? Quais versos enfatizam o aspecto relacional que Deus deseja ter com seu povo? Qual ato de Deus em favor de seu povo forma a base dessa relação de aliança? Uma coisa é clara. A nova aliança não é muito diferente da antiga, feita com Israel no Monte Sinai. Na verdade, o problema com a aliança do Sinai não era que fosse velha ou obsoleta. Em vez disso, o problema foi que ela havia sido quebrada. As respostas às perguntas citadas, encontradas nesses 4 versos, provam que muitos aspectos da antiga aliança permanecem na nova. A nova aliança é, em certo sentido, uma aliança renovada. É a conclusão ou o cumprimento da primeira. Ouça Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Romanos 2,15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Mateus 5, 17 a 28. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouça Romanos 2,15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Pergunta 2. Atente-se na última parte de Jeremias 31:34, em que o Senhor declarou que perdoaria a iniquidade e o pecado de seu povo. Embora ele tivesse dito que escreveria a lei em nosso coração e a colocaria dentro de nós, ele ainda enfatizou que perdoaria nossos pecados e iniquidades, que são transgressões da lei escrita em nosso coração. Existe alguma contradição entre essas ideias? O que significa, como Romanos 2,15 apresenta, ter a lei escrita no coração? Ao analisar os versos de hoje, como você poderia usá-los para responder ao argumento de que, de alguma forma, os 10 mandamentos, ou especificamente o sábado, foram então anulados sob a nova aliança? Existe algo nesses textos que enfatiza isso? Como poderíamos usá-los para provar a perpetuidade da lei? Segunda, 31 de maio. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Obra no coração. Quando o reino do sul, Judá, estava próximo do fim e o povo estava sendo levado para o cativeiro babilônico, Deus anunciou por meio de Jeremias a nova aliança. É a primeira vez que essa noção aparece na sequência do texto bíblico. No entanto, quando o reino das 10 tribos do norte, Israel, estava prestes a ser destruído, cerca de 150 anos antes do tempo de Jeremias, a ideia de outra aliança foi mencionada também, e dessa vez por Oséias. Ouça Oséias 2, 18-20. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Jeremias 31, 31-34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pergunta 3. De acordo com o texto lido de Oséias, observe a semelhança entre o que o Senhor disse ali a seu povo e o que ele disse em Jeremias 31. Que imagem comum é usada? O que essa imagem revela a respeito do significado e da natureza fundamental da aliança? Em momentos da história em que os planos de Deus para o povo da aliança foram prejudicados por sua rebelião e descrença, ele enviou profetas para anunciar que a história de aliança com seu povo fiel não havia chegado ao fim. Não importava quanto o povo tivesse sido infiel, nem sua apostasia, rebelião e desobediência, o Senhor ainda anunciou sua vontade de entrar em aliança com todos os que estivessem dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar suas promessas. Ouça Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Ezequiel 18:31. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 36:26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Pergunta 4. Embora os textos lidos não mencionem especificamente uma nova aliança, quais elementos encontrados neles refletem os princípios de uma nova aliança? O Senhor dará um coração para que o conheçam, para que saibam que Ele é o Senhor. Ele tirará deles o coração de pedra e lhes dará coração de carne, e dará um coração novo e um espírito novo. Ele também disse: porei dentro de vocês o meu espírito. Essa obra de Deus é o fundamento da nova aliança. Se alguém lhe dissesse: quero um novo coração, quero que a lei seja escrita em mim, quero um coração que conheça o Senhor, mas não sei como obtê-lo, o que você diria a essa pessoa? Terça, 1º de junho. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. A antiga e a nova aliança. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jeremias afirmou que a nova aliança devia ser feita com a casa de Israel. Isso significa, então, que somente a descendência literal de Abraão, os judeus de sangue e nascimento, deviam receber as promessas da aliança? Não, não acontecia assim nem mesmo nos tempos do Antigo Testamento. A nação hebraica, como um todo, tinha recebido as promessas da aliança. No entanto, os outros povos não estavam excluídos. Ao contrário, judeus e gentios foram convidados a participar das promessas, mas eles tinham que concordar e entrar naquela aliança. Hoje não é diferente. Ouça Isaías 56, 6 e 7. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado
não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Pergunta 5. De acordo com o texto lido, quais condições eram colocadas aos que desejavam servir ao Senhor? Existe diferença entre o que Deus pediu a eles e o que Ele pede de nós hoje? Embora a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança. É o mesmo Deus que oferece salvação do mesmo modo, pela graça. É o mesmo que busca um povo que, pela fé, reivindique suas promessas de perdão. O mesmo que busca escrever a lei no coração dos que lhe obedecem em uma relação de fé, sejam judeus ou gentios. No Novo Testamento, quando os judeus aceitavam a eleição da graça, recebiam Jesus Cristo e seu Evangelho. Por algum tempo, eles foram o coração da igreja, um remanescente segundo a eleição da graça, em contraste com os que foram endurecidos. Ao mesmo tempo, os gentios, que anteriormente não criam, aceitaram o Evangelho e foram enxertados no verdadeiro povo de Deus, não importando o povo nem a etnia a que pertenciam. Portanto, os gentios, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, foram aproximados no sangue de Cristo. Jesus está mediando a nova aliança para todos os que creem, independentemente da nacionalidade ou etnia. Quarta, 2 de junho. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Uma aliança superior. Vimos que, em relação aos elementos fundamentais, a antiga e a nova aliança são iguais. O ponto principal é a salvação pela fé em um Deus que perdoa nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas somente por causa de sua graça. Como resultado desse perdão, entramos em um relacionamento com Ele no qual nos rendemos em fé e obediência. No entanto, o livro de Hebreus chama a nova aliança de superior aliança. Mas o que isso significa? Em que sentido uma aliança é superior à outra? Ouça Hebreus 8, 7 e 8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pergunta 6. Qual era o problema com a antiga aliança? O problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. A superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio dos sacrifícios de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Contudo, na nova há uma revelação maior e mais completa do Deus da aliança e do amor que Ele tem pela humanidade caída. É superior no sentido de que tudo que havia sido ensinado por meio de símbolos e tipos no Antigo Testamento teve cumprimento em Jesus, cuja vida sem pecado, morte e ministério sumo sacerdotal foram simbolizados no serviço do santuário terrestre. Agora, em vez de símbolos, tipos e exemplos, temos o próprio Jesus, não apenas como o cordeiro imolado que derramou seu sangue pelos nossos pecados, mas que permanece como o sumo sacerdote no céu, ministrando em nosso favor. Embora a salvação oferecida seja a mesma, essa revelação mais completa de si mesmo e da salvação encontrada nele, conforme revelada na nova aliança, torna a nova aliança superior à antiga. Ouça Hebreus 8, 5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse:
Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. Pergunta 7. De acordo com os textos lidos, que palavra o autor usou para descrever os rituais do santuário na antiga aliança? Como o uso dessa palavra mostra a superioridade da nova aliança? O conhecimento da vida, da morte e do ministério sumo sacerdotal de Cristo em nosso favor nos dá uma melhor compreensão de Deus do que obteríamos como ritual de sacrifícios de animais? Quinta, 3 de junho, verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. O sacerdote da nova aliança. O livro de Hebreus enfatiza Jesus como o sumo sacerdote no santuário celestial e apresenta a exposição mais clara do Novo Testamento sobre a nova aliança. Isso não é coincidência. O ministério celestial de Cristo está intrinsecamente ligado às promessas da nova aliança. O serviço do santuário do Antigo Testamento era o meio pelo qual eram ensinadas as verdades da antiga aliança. A ênfase desse serviço eram os sacrifícios e a mediação. Os animais eram mortos, e seu sangue era usado pelos sacerdotes para fazer expiação. Todos esses eram símbolos da salvação encontrada em Jesus. Não havia salvação neles nem por meio deles. Ouça Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Pergunta 8. De acordo com o texto lido, por que não havia salvação na morte desses animais? Porque a morte de um animal não é suficiente para trazer salvação. Todos esses sacrifícios e a mediação sacerdotal que os acompanhava se cumpriram em Cristo. Jesus se tornou o sacrifício do qual provém o sangue da nova aliança. O sangue do Salvador confirmou a nova aliança, tornando antiga ou nula a aliança sinaítica e seus sacrifícios. O verdadeiro sacrifício havia sido feito, de uma vez por todas. Depois que Cristo morreu, não havia mais a necessidade de que animais fossem mortos. Os serviços do santuário terrestre haviam cumprido sua função. Ouça Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Pergunta 9. O texto lido conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus morreu. Esse evento nos ajuda a compreender por que o santuário terrestre foi revogado? O ministério sacerdotal, realizado pelos levitas que ofereciam e mediavam sacrifícios no santuário terrestre em favor do povo, estava ligado aos sacrifícios de animais. Uma vez que os sacrifícios terminaram, seu ministério não mais era necessário. Tudo se cumpriu em Jesus, que ministra seu próprio sangue no santuário celestial. O livro de Hebreus mostra que Cristo entrou no santuário celestial após derramar seu sangue e intercede por nós. Esse é o fundamento da esperança e da promessa da nova aliança. Como você se sente ao entender que Jesus está ministrando seu sangue no céu em seu favor? Quanta confiança e segurança isso lhe dá a respeito da salvação. Sexta, 4 de junho. Verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Estudo adicional. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles, como seu Redentor. Entregou-lhes a nova aliança, pela qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por essa aliança, pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo, e a ministração da ceia conservaria diante de cada discípulo
um infinito sacrifício feito por eles individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. Fecha aspas. Em A Maravilhosa Graça de Deus, lemos, abre aspas, o aspecto mais significativo desta aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar de seus pecados. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da terna misericórdia de nosso Deus. Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, o Senhor declara a respeito dos que se arrependem, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não se afasta Deus da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador? Não, Deus não pode desonrar sua lei, tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sob a nova aliança, perfeita obediência é a condição de vida. Se o pecador se arrepende e confessa seus pecados, achará perdão. Pelo sacrifício de Cristo em seu favor, é-lhe assegurado o perdão. Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Qual é a vantagem de ter a lei escrita no coração e não apenas em tábuas de pedra? É mais fácil esquecer a lei escrita na pedra ou no coração? Temos salvação somente por meio de Jesus. Embora a revelação dessa verdade tenha variado na história. As alianças funcionam de igual modo? O que Ellen White quis dizer com perfeita obediência como requisito da aliança? Quem é o único que prestou perfeita obediência? Essa obediência é atribuída a nós? Resumo. A nova aliança é uma revelação maior, mais completa e superior do plano da redenção. Participamos dela pela fé que se expressa em obediência à lei escrita no coração.